bom dia. Felizes nos reunimos em comunhão com as pessoas da Santíssima Trindade, o Deus único que nos conduz e nos convida a fazer parte de sua vida trinitária. Bendizemos o Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Acolhidos e amados pela Trindade Santa, celebremos na alegria de filhos e filhas de Deus, como o povo que Ele escolheu. Bendito sejas tu, Senhor de nossos pais, és código de graças, ó Senhor. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, ó Verbo de Deus Pai, a morte que sofreste nos ilumina. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Bendito sejas tu, Espírito de Deus, opera na Igreja a salvação. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Glória ao Senhor, Criador, para sempre. Queridos irmãos e amigos aqui presentes, queridos jovens visitantes, nós celebramos hoje liturgicamente um dia tão feliz, o dia da Santíssima Trindade, em nome de quem também aqui hoje nos reunimos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia para todos vocês. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nossa Mãe, o amor de Jesus Cristo que aqui nos reúne e a presença santificadora do Espírito estejam sempre com vocês. Nós queremos, irmãos e irmãs, no início dessa celebração eucarística, pedir a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa,
misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Somos por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós queremos agradecer a Deus pela vida que está presente em cada um de nós, de sermos sobreviventes diante dessa triste pandemia do Covid-19. O Genilson, parece que hoje é aniversário do seu pai, não é isso? Sr. José Barbosa, não é não? Vamos rezar por ele, por toda a família, para que cheguem no coração de todos a bênção de Deus e também para todas as nossas famílias. Nós trazemos aqui tantos irmãos falecidos, de um modo especial, Carlos Antônio Cândido, 4 anos de falecimento, Tamires Fernandes Neto, falecida no dia de ontem, rezamos ontem à noite também por ela, pelo consolo de toda a família, e cada um de nós também, no silêncio do coração, podemos neste momento colocar a nossa intenção. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouvistes, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante dos teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Esta é a palavra do Senhor.
Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou em toda a terra, foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousou olhar sobre os que o temem e confiam esperando em seu amor. Para da morte libertar suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós vem, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Recebestes um espírito de filhos no qual todos nós clamamos. Abba, ó Pai. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos. Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor.
Senhor esteja com vocês. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e amigos, aqui presentes, amados e amadas de Deus, liturgicamente hoje nós nos encontramos fora do tempo pascal. Mas nós abrimos também agora um parênteses nesse tempo comum para celebrarmos esse momento tão bonito na vida da igreja, que é exatamente a solenidade da Santíssima Trindade. Nos 2 últimos domingos, nós celebramos a festa da Ascensão do Senhor, quando Jesus ele voltava definitivamente para o Pai e prometia aos seus discípulos que eles não ficariam praticamente sós. No último domingo celebramos o Pentecostes, vimos de fato que Jesus envia sobre os seus discípulos o Espírito Santo, este desce sobre eles, para que eles possam, de certo modo, ter a força, necessária para poder evangelizar. E hoje nós celebramos praticamente a festa da Santíssima Trindade. Esse Deus que nós acreditamos, Ele não é um Deus solitário, Ele não é um Deus alienado, mas Ele é um Deus que se faz comunidade. Ele é Pai, Ele é Filho e Espírito Santo. É claro que nós não vamos fazer aqui para vocês, no sentido teológico, um tratado sobre a Santíssima Trindade, mas a gente vai tentar mostrar do jeito mais simples possível que nós encontramos diante de uma realidade de um mistério muito grande, mas que de um lado, no aspecto prático da nossa própria vida, nós podemos compreender. Esse Deus que nós acreditamos é um Deus único, não é? Quando nós entendemos essa solenidade da Santíssima Trindade, nós percebemos que ela apresenta praticamente as três faces de um único Deus. Um Deus que cria, um Deus praticamente que salva e um Deus que santifica. É muito interessante isto. E nós entendemos aqui que a Santíssima Trindade, ela se torna para nós a comunidade mais perfeita,
É muito interessante a gente poder perceber isto, não é, que a força de amor na Trindade era tanto, que eles se tornaram um. E quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos também em nome da Trindade Santa. Tudo aquilo que nós fazemos. E é muito interessante, irmãos, a gente perceber que esse momento da celebração da Santíssima Trindade nos faz enxergar, não é, que existe uma relação muito grande, íntima, verdadeira, entre o batismo e a Santíssima Trindade. Quando nós somos batizados, no momento em que o Padre derrama água sobre a nossa cabeça, ele vai dizendo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aquelas igrejas cristãs que caminham juntos, onde os batismos são reconhecidos, o batismo só é reconhecido quando ele é feito, não é, nesta simbologia da Trindade Santa. Nós temos muitas igrejas que não participam do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, onde o batismo praticamente não é canonicamente válido, porque no momento que se vai batizar, se diz simplesmente: eu te batizo em nome de Jesus. E a Trindade Santa, ela não vem para nós de uma forma, não é, esfacelada. A gente pode dizer que são 3 pessoas num único Deus. E é interessante que todo, né, cada um tem, cada aspecto da Santíssima Trindade tem a sua função. Não tem sentido nenhum a gente valorizar mais o Espírito Santo, o Jesus enquanto Salvador, ou o Pai enquanto Criador. Eles são únicos, eles são praticamente uma unidade. Então, quando aqui nós nos reunimos de fato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é muito interessante que nós, de uma forma assim, até inconsciente, pela formação que nós tivemos também religiosa, que não é errado, nós constantemente estamos invocando a Santíssima Trindade. É muito interessante isto. Seja naqueles momentos que a gente está junto celebrando, seja no momento que se vai começar uma reunião, seja no momento de uma oração em família, seja naquele momento que você vai se deitar, vai se levantar, a gente está sempre invocando a Santíssima Trindade. E é claro que para muitos de nós isso não está acontecendo tanto, porque nós estamos aí na pandemia, não é? E tem muita gente que está viajando tão pouco, graças a Deus. Mas quando a gente está viajando, por exemplo, que a gente vai pelo asfalto afora, que a gente passa, sobretudo, diante de uma igreja, a gente automaticamente faz, né, um sinal da cruz. E esse é um gesto muito profundo demais, gente. A gente se acostuma, né, e faz lá, tranquilo. E quando você coloca praticamente a sua mão sobre a sua testa, você está invocando essa presença bonita de Deus sobre a sua mente. Não é para que Deus lhe traga, pela força do seu Espírito, o dom da sabedoria, da fortaleza, da piedade, do temor de Deus, do conselho e tanto da fortaleza. Quando nós traçamos esse sinal da cruz na nossa boca, nós automaticamente estamos pedindo a Deus para que da nossa boca sejam anunciadas, né, aquilo que Jesus anunciou, que a nossa boca possa falar em nome de Deus. Quando nós traçamos, não é, o sinal da cruz sobre o nosso coração, o coração humano no sentido bíblico, ele é a sede praticamente de todas as opções humanas. Tudo aquilo de bom que nasce do nosso coração. Então nós pedimos a Deus isto. Quando nós traçamos o sinal da cruz sobre os ombros, a gente está pedindo a força de Deus para a gente aguentar as lutas, as batalhas do dia a dia, porque os ombros se tornam, não é, o símbolo de tudo aquilo
não é que nós vamos carregando. A própria cruz pesou sobre os ombros de Jesus. Tantas cruzes nós carregamos, principalmente nesses últimos tempos. Celebrar a festa da Santíssima Trindade, neste momento de pandemia, tem para nós, irmãos, um significado muito profundo. A certeza de que Deus está em nós com a sua força criadora, com a sua presença salvadora e santificadora. E é interessante que esses três atributos, essas três missões da Santíssima Trindade, elas estão presentes em nós. Eu fico pensando muito isso, né? Uma das coisas que me fascina muito para ser padre, que me prende a esse ministério, não é? É poder pregar a palavra de Deus. Ela nos deixa muito livres de falar aquilo que precisa de falar, porque Jesus não escondia nada. Então é muito interessante a gente perceber que quando nós anunciamos essa palavra de Deus, é o próprio Jesus que vai falando praticamente no meio de nós. E nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a gente vai percebendo, né, que é tão difícil a gente viver essa palavra de Deus na nossa vida. É tão gostoso a gente poder estar aqui participando da missa, não é? A gente lembra a realidade, por exemplo, do Evangelho de hoje. Os discípulos sobem praticamente ao monte e se prostram diante de Jesus. E o Evangelho falou assim: e mesmo assim alguns duvidaram. Eu fiquei imaginando comigo, né, gente? É tão gostoso a gente poder ouvir, refletir, saborear, degustar no nosso coração a palavra de Deus. Mas é tão difícil a gente viver essa palavra de Deus no nosso dia a dia, não é verdade? Às vezes a gente ouve tanta, Jesus fez muita coisa bonita, Ele curou os pobres, os doentes, aqueles que estavam machucados, que estavam à beira do caminho. Eu meditei muito nessa quinta-feira última, aquele evangelho do cego de Bartimeu, né, que estava lá à beira da estrada. Senhor, que eu veja, e vindo aquele homem, praticamente cada um de nós. E é tão bonito a gente ver ele, pô, Jesus fazia coisa tão bonita. Mas quando nós olhamos para nós, a gente percebe que é muito bom, né? A gente estarmos aqui como pessoas humanas, como gente mesmo, filhos amados e queridos de Deus. E nós estamos como os discípulos lá no alto do monte, mas a gente percebe que quando a gente tem que descer desse monte, viver a vida lá fora, é tão difícil de a gente viver aquilo que Jesus pede de nós. Às vezes no meio de situações de tanta violência, de tanta maldade, a gente percebe nesse tempo de pandemia. É claro que vocês aqui, graças a Deus, quando vêm participar da missa, vêm com todos os cuidados necessários, até a família tem que ficar distante um pouquinho do outro. Para quê? Porque tem que ficar distante? Não, porque nós estamos preservando para nós aquilo que nos é mais importante, a nossa vida e a vida do outro. E nós estamos vivendo um momento que não está sendo fácil, gente. Vocês acham que é fácil para nós ficar longe um do outro, não poder abraçar o pai, não poder abraçar a mãe, não poder abraçar os amigos? Para mim está tão difícil, ainda mais agora que eu tive que deixar de celebrar nas comunidades, porque os espaços físicos são pequenos. A gente fica tão sozinho, a gente fica tão limitado. Ficar longe de vocês não é fácil, não. Não pensa que é gostoso para o padre ficar tranquilo, sem poder ir celebrar, encontrar com o povo na comunidade. Não, a gente fica meio esfacelado, não é? Deus é nossa força, mas sem vocês a gente não tem a força total, não. Então, nesse momento, o que nos une, o que nos conecta verdadeiramente uns com os outros é o coração. E para isso nós temos que ter o gosto de alimentar realmente dessa palavra de Deus. E quando a gente vai pensando o que a gente pode, para poder compreender um pouquinho mais a nossa limitação racional, não é esse grande mistério da Santíssima Trindade, não é quando nós pensamos o que na realidade de hoje
se relaciona, se adequa mais, se aproxima mais, não é, desta revelação da Trindade Santa. Aí a gente pensa, por exemplo, na realidade das nossas famílias. Quando a gente pensa, por exemplo, o pai da família, é claro que eu estou fazendo isso só para ajudar um pouquinho a reflexão, mas na realidade de hoje já não funciona bem assim, né, gente? Porque em muitas famílias o pai trabalha fora, a mãe tem que trabalhar fora, os filhos têm que trabalhar fora, porque o mar não está para peixe não. Isso quando tem a sorte de ter um emprego, não é verdade? Porque está muito triste a situação no Brasil hoje. Mas eu fico imaginando, né? Quando nós temos na família a presença do pai, a gente imagina o nosso pai, né? A presença do pai é uma presença criativa. Ele se assemelha ao Deus que cria todas as coisas. E nesse tempo de pandemia a gente tem que ser tão criativo, ter que ter a capacidade de reinventar, de aproveitar os meios de comunicação, né? Para que chegue a palavra de Deus àquelas famílias que não podem presentemente estar presente na vida da igreja e da comunidade, tão difícil. Então você, pai, na realidade da família, é aquele que providencia, é aquele que tem que ter a capacidade de reinventar, de cuidar de todas as coisas. A mãe já se identifica um pouquinho mais com essa presença salvadora de Jesus. Nós filhos sabemos disso, né? Na nossa casa, quando a gente é pequenininho, que o negócio pega um pouquinho para o nosso lado, a gente corre para o lado de quem? Da mãe. A mãe é aquela presença protetora. Tanto é que eu não canso de dizer que a mulher hoje, ela é 70% responsável pela estabilidade da vida conjugal. Quando a mulher chega a desistir do casamento, você pode ter certeza, é porque não teve jeito mais. Mas a mulher, até onde ela pode ir, ela é resiliente, ela é resistente, ela é capaz de suportar todas as coisas. E terminando hoje o mês de maio, a gente tem um exemplo muito grande, né? De Maria, que viu aquele menininho nascer, pequenininho, teve que cuidar dele com José, né? A família Santíssima Trindade, a família Sagrada Família de Nazaré, é uma expressão tão bonita da Trindade Santa como as nossas famílias. E Maria levou Jesus até os pés da cruz. Quando Jesus morreu, aquela mãe estava lá de pé, pegou aquele filho morto no colo. Quantas mães estão vivendo, gente, isso na pandemia hoje? Perdendo seus filhos por essa, não é, doença que chega assim na vida de todos nós, sem pedir licença, e vai nos levando. Por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, de fato. Então a mãe é essa presença salvadora, é aquela que nos apoia, é aquela que salva a vida da família. É muito importante isso. E um outro aspecto que a gente vê na família, que se identifica mais com o Espírito Santo, com a presença santificadora de Deus, somos nós filhos. Quanto trabalho nós filhos damos para o nosso pai, para a nossa mãe, às vezes trabalhos no âmbito da saúde, às vezes um trabalho maior na maneira de conduzir a nossa própria vida numa determinada idade. Quantos pais e quantas mães estão sofrendo mesmo neste momento de pandemia, com filhos que estão entregues à droga, ao crack, consumindo, exterminando praticamente, né, no processo de autossuicídio, a sua própria vida. Quantas mães perdendo os seus filhos de uma forma tão triste, até mesmo no ventre materno, na realidade de hoje. Eu via recentemente uma palavra tão tranquila e séria do nosso Papa Francisco, que ele pedia, sobretudo, aos casais, sobretudo nesse tempo de pandemia, que tentassem evitar a gravidez, porque o momento é de muito risco, não é? Então essas orientações são importantes para nós. É claro que todo filho que vem
muitas vezes não vem por iniciativa nossa, mas vem por iniciativa de Deus. É Deus que nos traz realmente esse presente. Mas o que eu quero dizer é que o filho, a presença do filho e da filha na vida do lar, é uma presença de santificação. Quantos de nós aqui podemos pensar, né? Quantas vezes na minha vida de filha eu fui santificação para o meu pai, para minha mãe, porque eu os fiz passar tanto trabalho, eu os fiz perder tanta noite de sono, e eles deram tudo por mim. Quantos de nós podemos pensar isto? Então, quando a gente vai fazendo um pouquinho este nível de reflexão, isso nos ajuda a pensar como que este Deus que nós amamos, acreditamos, é um Deus extremamente perfeito. Ele vem como Pai, não é, para nos criar, para com o dom do seu Espírito nos trazer a criatividade para fazer acontecer coisas novas. Ele vem como Filho em Jesus, fica no meio de nós, cuida de nós, nos ensina a fazer tanto bem. E Ele vem como Espírito Santo para nos conduzir, para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar inspiração e para mostrar para nós que quando nós estamos falando, quando nós estamos cumprindo a nossa missão, seja ela qual for, nós estamos realmente fazendo em nome do próprio Deus. Então hoje é interessante a gente poder recordar um pouquinho isso, né? Porque a palavra de Deus hoje nos ajuda a recordar tudo aquilo que Jesus fez, não esquecendo que Ele pede que nós façamos agora. Não é? Jesus já fez tudo o que tinha de fazer. É por isso que Ele vai dizendo para os discípulos, né? Ide pelo mundo inteiro, não é? E pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não basta a gente ser discípulo de Jesus, nós somos chamados a fazer discípulo. E nesse momento de hoje, a gente não pode esquecer que a família, nesse momento da pandemia, está tendo um papel de fundamental importância. Muitos de nós aqui, se aprendemos a ser discípulos de Jesus, nós aprendemos com o nosso pai, no primeiro momento, e com a nossa mãe. A gente não esquece, né? A mãe tinha o prazer de levar a gente na igreja, de participar das festas do mês de maio, de fazer isso, de fazer aquilo. Então que a gente possa agradecer a Deus e perceber que esse Deus que nós amamos, Ele não é distante de nós, não. Ele está vivo, Ele está presente em nós. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizendo, né, com muita firmeza: não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Nessa consciência de que nós somos expressão bonita dessa Trindade Santa, vamos agora com muita tranquilidade professar nessa Trindade Santa a nossa própria fé. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos agora, irmãos, com toda a confiança de filhos, apresentar a Trindade Santa, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a nossa prece, respondendo a cada prece: tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Senhor, vós que enviastes vosso Espírito sobre a Igreja peregrina neste mundo, fazei que ela continue a dar testemunho da unidade e de paz. Nós os imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós que deste toda autoridade ao vosso Filho,
Volvei a atenção das autoridades públicas para as necessidades dos desassistidos, nós os imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós que escolhestes vosso povo por herança, tornai vossos filhos e filhas em perseverantes seguidores de Cristo, nós os imploramos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Vós que é quem chamamos de Pai, ajudai as famílias cristãs a guardar no coração vossos mandamentos e a se tornarem imagens fiéis da Santíssima Trindade, nós os pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos, Senhor. Deus Pai de amor, escutai com bondade as súplicas que o Espírito Santo colocou em nossos lábios e dai-nos a graça de fazermos sempre a vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Nós vamos passar ao momento do ofertório. Você pode, num gesto de comunhão com a nossa comunidade, fazer a sua oferta permanecendo no seu lugar, que os nossos colaboradores vão passando e fazendo também a higienização necessária. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus que é Pai e que é tudo misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício. Para a glória do seu nome e para o nosso bem. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor que é nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho único e Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
e proclamando que sois Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos jubilosos, dizendo a uma só voz: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, não cessais de reunir o vosso povo, para que ele vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe e padroeira, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, também aqueles que vos apresentamos,
nesta Eucaristia, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Nós queremos, nessa oração tão bela do Pai Nosso, pedir ao Pai a graça de sermos famílias, de sermos uma comunidade de fé, cada vez mais expressão da Trindade Santa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Todos, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-nos dos nossos pecados, de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, presente na comunhão, aquele que tira toda a morte e todo o pecado do mundo. Mas dizei-me a palavra e serei salvo.
Orientações para receber a Eucaristia. Não saia do seu lugar. Fique de pé, se possível. Quando o ministro da Eucaristia se aproximar de você, retire a máscara pelo elástico, estenda a mão e receba a hóstia consagrada. Faça a comunhão na presença do ministro da Eucaristia e recoloque a máscara utilizando o elástico.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus misericordioso, manso e humilde de coração. Sagrados corações de Jesus e de Maria. Nossa Senhora é conhecida também dentro do título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Nós temos uma paróquia em Contagem da nossa congregação, onde eu fui ordenado padre. Temos lá uma comunidade onde a capela é a capela também de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Maria é a mãe da Eucaristia, por isso que nós queremos no primeiro momento, antes de homenageá-la esse final do mês de maio, nos consagrar como famílias que querem fazer um esforço crescente de ser expressão da Trindade Santa. Minha Senhora e também minha mãe, eu obedeço inteiramente tua voz e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro aos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo a vos pertença. Incomparável Mãe, guardai tudo em mim, como filho proverá de vossa mente. Como filho proverá de vossa mente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobre nós foi traçado o sinal da cruz, sinal da nossa salvação e morte redentora de Jesus. Acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três pessoas, mas um só Deus, em cada um da sua individualidade, porque Deus é comunhão e família. Fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança e mergulhados no mistério deste Deus unitrino que nós temos a graça de contemplar. Nossa Mãe de Lourdes, Rogai por nós. São José, patrono da nossa igreja, Rogai por nós. oremos. Possa valer-nos, ó Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, por Cristo nosso Senhor. Podem se assentar um pouquinho para os nossos pequenos avisos? Antes de homenagearmos assim a nossa mãe, eu quero lembrar a vocês que a missa das 19 horas, que nós celebramos todos os domingos aqui na Matriz, ela é sempre transmitida pelo Facebook Lafayette agora, para que aquelas pessoas que estão em casa, que não podem ainda estar conosco aqui, elas tenham a possibilidade de estar em comunhão conosco, com a nossa comunidade.
Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da inscrição que nós pedimos para que as nossas celebrações pudessem ser transmitidas no sentido presencial, online, ao vivo, não é pela internet. Foram mais de 1000 assinaturas, ultrapassou um pouquinho. Eu quero agradecer a generosidade de todos vocês. Agora nós vamos esperar 4 semanas, porque o YouTube ele tem um critério de averiguar todas as inscrições que foram feitas. Então, se alguém, por exemplo, ainda não foi inscrito ou quer inscrever, é interessante que faça, porque pode haver pessoas lá que tenham inscrito 2 ou 3 vezes por engano, isso pode acontecer. Então nós agradecemos e nós estamos transmitindo, né, Rafael, as nossas celebrações aqui. Por exemplo, essa celebração de agora, ela foi passada para o YouTube, ela não está sendo transmitida ao vivo, mas se você quiser dar uma contemplada, uma verificada, quando você chegar em casa, ela já se encontra lá no YouTube, toda filmada. Para a gente é uma responsabilidade, né? Temos que nos acostumar, nos reinventar, né? A gente nunca imaginava isso. Eu quero lembrar que toda terça-feira também acontece aqui a adoração ao Santíssimo. As pessoas que quiserem participar, venham dentro daqueles cuidados necessários, dentro daqueles cuidados pedidos. E eu quero lembrar também que no dia 3 de junho, na próxima quinta-feira, nós estaremos celebrando um dia bonito, o dia de Corpus Christi, o dia do corpo de Deus, o dia da Sagrada Eucaristia. Então nós vamos ter a nossa missa aqui, na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na nossa igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes. Aqueles que quiserem participar estão convidados. Diante das dificuldades maiores da pandemia, muitas famílias estão passando já por dificuldades extremas. Se você quiser fazer a doação da sua cesta básica, ou se você não tem condições de fazer por inteiro uma cesta básica, pode trazer também um alimento não perecível e entregar também na nossa secretaria paroquial. Eu havia pedido às secretárias de colocar aí as caixas, elas colocaram. Nós temos as caixas aí. Se você tem dificuldade de vir à secretaria, pode trazer durante a missa e deixar nas caixas dos recipientes que estão aí atrás à disposição, o que nós realmente agradecemos. Agora nós queremos homenagear a nossa mãezinha, nesse mês a ela dedicado, sobretudo através, né, da presença bonita, falante. Eu quero lembrar ainda, só um minutinho, desculpem, eu quero lembrar aos nossos catequistas que amanhã que nós temos a nossa live, né, a nossa reunião online, que todos os catequistas façam o esforço de participar, aqueles que têm internet na sua casa, porque por enquanto está impossível da gente fazer reunião presencial. É por isso que eu estou celebrando, com muita tristeza estou fazendo isso, nas nossas queridas comunidades do Satélite, São Benedito e Cachoeira, porque os espaços físicos são muito pequenos, e o momento que nós estamos vivendo, minha gente querida, está muito difícil. Todos os cuidados são necessários, viu? Vamos cuidar aí, né? Eu não quero ir embora antes da hora, não. A hora que Deus me chamar, eu estou indo, mas furar fila não é comigo. Então vamos, não é, nos cuidar direitinho. Vamos lá, minhas queridas, fazer homenagem à Nossa Senhora, bem bonito. Jesus.
objeto religioso que de repente você tem na sua mão, um terço ou mesmo uma imagem, para que vocês possam verdadeiramente ir para casa com toda a tranquilidade possível. Se você não tem a sua água aqui, entre em sintonia com aquela água que você tem na sua casa, você faz uso diário para cuidar da sua saúde. A nossa proteção, ela está no nome do Senhor. O Senhor esteja com vocês. Ó Deus e Pai, nós os pedimos na vossa bondade, misericórdia e ternura, na nossa presença criativa, salvadora e santificadora, abençoar esta água, criatura vossa, que será aspergida sobre nós, lembrando a água do nosso batismo, abençoando também aqueles objetos de devoção, terços, imagens e tudo mais, que esses vossos filhos e filhas possam trazer consigo neste momento. Abençoai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja com vocês. Pela imposição de minhas mãos e pela intercessão de nossa Mãe de Lourdes, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os nossos jovens e queridos enfermos, a proteção e a bênção de Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para vocês, um domingo feliz, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.